Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou Renata Varandas e hoje está aqui comigo o chefe da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Márcio Macedo, responsável, sobretudo, pela articulação das relações políticas do governo com movimentos sociais e a sociedade civil. Ministro, seja muito bem-vindo ao JR Entrevista. Obrigado, Renata. É bom estar de volta aqui ao JR Entrevistas. É bom cumprimentar todos os seus telespectadores e dizer a minha satisfação de estar aqui de volta. A gente que agradece, ministro. Queria começar com um assunto bom, que é o G20. Agora a gente tem um G20 social. Isso é inédito, né? O que é o G20 social e como que vai funcionar? Então, o G20 é a reunião, o encontro das 20 economias mais potentes do mundo. Os chefes de Estado se reúnem e o Brasil está presidindo esse ano, a presidência brasileira. Então, você tem no G20 duas trilhas. Uma trilha geopolítica, que é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, e uma trilha econômica, que é coordenada pelo ministro Fernando Haddad da Fazenda. O presidente Lula, na prática, ele criou uma terceira trilha, que é o G20 social, para discutir com a sociedade civil organizada dessas 20 economias, as políticas que serão decididas na reunião da cúpula dos chefes de Estado, né? Uma coisa inédita, é um pouco a marca do presidente Lula, nesse retorno dele à presidência da República. Todos os organismos internacionais que o presidente Lula presidiu, o Mercosul, a cúpula dos países amazônicos, na participação dele na CELAC, todas ele introduziu a participação social como instrumento para a elaboração das políticas públicas. Ele tem dito que uma política, para ela ser bem assertiva, ela precisa ter a presença e as digitais do povo, que quando muitos pensam juntos, a possibilidade de acertar é maior e a de errar é menor. Então, é uma criação brasileira, foi uma proposta, uma ideia do presidente Lula, que colocou nas mãos da Secretaria-Geral da Presidência, nas minhas mãos, para coordenar esse processo. Então, já existia os grupos de engajamento, que são 13 grupos, que vai de juventude, mulheres, movimento sindical, movimento social, tribunais de contas, parlamentos do mundo inteiro discutindo. O que é que nós fizemos? Nós estamos juntando isso. Esses grupos estão dentro hoje do G20 social, fazendo seus debates, já está acontecendo nesses 20 países, e aqui no Brasil tem acontecido uma série de reuniões e debates que nós estamos acompanhando. Agora no Rio vai ter uma reunião inédita, que são os Sherpas, como eles chamam, do grupo geopolítico, vai se reunir com os coordenadores desses grupos para discutir os temas que foram definidos pelo presidente Lula. O G20 ele tem 3 temas, é um guarda-chuva embaixo, sustentado por 3 temas, que é a mudança da governança mundial, um debate sobre isso, essa nova relação de governança no mundo, porque o que rege a ONU hoje é a correlação de forças que saiu da Segunda Guerra Mundial. O mundo é outro. Os países são outros, alguns países perderam de importância econômica e política, outros ascenderam ao longo desses anos, então é necessário que possa se discutir essa nova governança mundial. Uma outra questão é a iminência, a necessidade de se discutir as mudanças climáticas, o desenvolvimento sustentável, a forma que o mundo tem que enfrentar esse fenômeno das mudanças climáticas com as suas consequências trágicas para a humanidade. E o terceiro, aqui sem ordem de importância, apenas de lembrança, é o combate à fome, que é um compromisso inquebrantável que o presidente Lula tem de vida, que é o compromisso com a erradicação da fome e da pobreza no nosso país e contribuir para que essa chaga também possa ser enfrentada e resolvida num planeta como um todo. Então, esses 3 temas vão nortear a discussão das 2 trilhas, da econômica, da geopolítica e ao do G20 social, com os grupos de engajamentos e com a outra questão que nós estamos estimulando, que a sociedade civil possa fazer também debates autogestionados, como foi feito na cúpula da Amazônica, com o chefe de Estado, e nos diálogos amazônicos, que nós tínhamos oficialmente 7
mesas, 7 temas, e tiveram 156 plenárias autogestionadas feitas pelos movimentos sociais e organizados dos países da Amazônia, que foi um debate extraordinário. Então, nós estamos estimulando que aconteça a mesma coisa, que esse debate possa acontecer de forma livre, soberana, sobre esses 3 temas. E nós estamos construindo para que tudo isso culmine com a cúpula social do G20 Social, dias 14, 15 e 16 de novembro, na cidade do Rio de Janeiro, que antecede a cúpula dos chefes de estados. Que então, é dia 18 e 19. Uhum. Então, a nossa ideia é que tenha um momento dessas plenárias autogestionadas, que os movimentos possam discutir livremente os seus temas. Que foi como na cúpula da Amazônia, né? Foi na cúpula da Amazônia. Exatamente. Vocês foram dias antes, discutiram antes e depois apresentaram. Esse é o modelo, é igualzinho dos diálogos amazônicos. E a ideia é que tenha também o debate desses grupos de engajamentos e que, ao final, possa ter um documento da sociedade civil organizada, apresentar para o presidente Lula, e estamos construindo, dialogando com os outros países para construir um ambiente dentro da cúpula dos chefes de Estado para que esse documento possa ser apresentado às nações que compõem o G20 neste momento da história. É muito importante que o presidente Lula inclui o debate da sociedade civil, porque é uma coisa, Renata, é o óbvio, mas que não era feito, porque quem vai ser atingido pelas políticas públicas que serão discutidas no G20 é a população, é o povo. E ao longo da história o povo ficou fora desse debate diretamente. Porque parece que a discussão está sempre aqui em cima, né? Sempre em cima da democracia representativa, que é importante, os chefes de Estado, os eleitos, né, que estão discutindo. Mas a democracia direta é fundamental para o povo expressar as suas dores, os seus anseios, os seus sonhos, as suas vontades e a visão de como a população está vendo a condução das políticas públicas e colocar as suas propostas, colocar as impressões digitais do povo nas grandes economias do planeta. Agora, como fazer para participar? Isso somente os grupos de engajamento? Como que a sociedade civil consegue participar efetivamente? Então, é isso que nós estamos fazendo. Hoje está livre, os movimentos podem fazer os seus debates, encaminhar, depois formatar as suas propostas, encaminhar. Os grupos de engajamento estão fazendo isso mais sistematicamente, e a sociedade civil, através de suas entidades representativas, pode fazer os seus debates, pode fazer as suas marchas e ao final desse debate poder apresentar para nós as suas propostas que vai compor esse relatório que nós vamos apresentar ao presidente Lula e aos chefes de estados na reunião da cúpula do G20. Esse relatório vai ser apresentado para o presidente Lula. São reivindicações somente do Brasil ou vai ter algum outro diálogo com os outros países e com movimentos sociais de outros países que estejam participando? A ideia é que seja de todos os países, como foram os diálogos, que aquele material que foi produzido em debate, discutido, compilado de forma metodologicamente bem elaborado, com a universidade participando do processo de colocar método para que a vontade do povo pudesse ficar bem expressa no documento. Ele hoje serve de referência também para o Brasil, consultado pelos ministros nas políticas públicas, como os governos da Amazônia de uma forma geral. Então, a ideia que nós estamos pensando, discutindo e vamos construir ao longo desses 3 meses com os movimentos é que esse documento possa servir de sugestão à luz da visão do povo para as economias do mundo, para os governantes poder utilizar nas políticas públicas nos seus respectivos países. Agora, ministro, foi anunciado agora o maior volume de recursos da história para o programa Ecoforte, não foi isso? O que é o programa, como que vai funcionar e que recursos são esses? Então, o Ecoforte, ele foi abandonado nos últimos 4 anos. São ações e políticas públicas para incentivar a agroecologia, a produção de alimento saudável, né, a produção de agrofloresta, de preservação ambiental e produção de alimentos saudáveis e de verdade. Então, nós retomamos esse programa agora, então, numa parceria com a Fundação Banco do Brasil, com o BNDES, nós estamos disponibilizando para acesso das entidades Ministério do Desenvolvimento Agrário também?
O Ministério do Movimento Agrário também. Então, a ideia é que as entidades possam acessar essas linhas de crédito, possam ter financiamento para fazerem as suas ações na agroecologia e produzir alimentação de verdade. É uma coisa que era muito esperada pelos setores da agricultura familiar e pelas entidades da agroecologia no país todo, que nós estamos com muita esperança que possa ajudar muito nessa linha de produção de alimentos, que é fundamental para uma alimentação de saúde e para ajudar o Brasil a enfrentar o problema da fome. Agora, agroecologia significa só pequenos produtores? Porque na hora que eu vi agroecologia, eu pensei em agronegócio com ecologia. Ecologia não é uma palavra que a gente nem usa tanto, né? A gente usava mais em 92. Mas quando você junta agronegócio e ecologia, parece que as coisas não se juntam muito. Quando a gente fala de agroecologia, são produtores menores? Essa linha de financiamento é para o produtor menor? Essa linha de financiamento do Ecoforte, nós estamos trabalhando para que atinja as entidades. Claro que tem entidades do empreendedorismo que podem acessar, mas a ideia é que possa ser direcionada para os pequenos, para os médios, para aqueles que estão fazendo agricultura familiar. Agora, o senhor vai para a ONU agora, ainda esse mês, para poder apresentar planos de trabalho. O que o senhor está indo levar para a ONU? Renata, os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles tiveram uma grande inspiração para ser construído pela ONU nas políticas públicas do presidente Lula, sobretudo de combate à fome, no Bolsa Família, no Cisterna para Todos, no Minha Casa Minha Vida. E esses objetivos, eles foram abandonados durante 4 anos. O governo brasileiro não trabalhou mais os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, chamados ODS, que a ONU tem priorizado no mundo inteiro, sobretudo o combate à fome. Por que isso foi esquecido? Foi uma decisão política do presidente anterior do governo de não priorizar isso e distinguir, como todas as outras coisas que foram feitas com Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, né, com Cisterna para Todos, com Água para Todos, com Farmácia Popular, com Mais Médicos. Os programas de proteção à pessoa humana foram todos desmontados. E o presidente agora passou 1 ano e 6 meses para botar de pé todos esses programas de proteção à pessoa humana e ao cidadão, além de abrir esse novo ciclo de desenvolvimento do país com o novo PAC, investindo em infraestrutura, em rodovias, em ferrovias, na educação, maciçamente, na saúde, para o país voltar a crescer, gerar emprego, gerar renda e poder as pessoas terem acesso a uma vida digna e saudável. Então, os ODS foram desmontados. Quem fez o relatório foi a sociedade civil organizada, chamado Relatório Luz, que eu quero aqui, inclusive, parabenizar a resistência da sociedade civil organizada do Brasil, que não deixou esse tema morrer. Nós retomamos agora, com a chegada do presidente Lula ao Palácio do Planalto. Então, nós fizemos um grande trabalho de construção desse relatório voluntário do Brasil em relação aos ODS. O presidente Lula anunciou na ONU a criação do 18º ODS, que é o combate ao racismo, né, pela igualdade racial, que é liderado no nosso governo pela ministra Aniela. Então, nós preparamos já esse relatório voluntário, nós estamos na fase de revisão agora essa semana, vamos apresentar para o presidente Lula, para que possa ser apresentado nessa reunião da ONU, que é convocada com esse objetivo dos países apresentarem suas metas voluntárias dos ODS, a contribuição que cada país vai dar para o mundo nesse sentido. E eu pedi para fazer uma coisa que nós estamos agora na fase de conclusão, que é colocar as políticas públicas que o presidente Lula está fazendo, essa remontagem desses programas sociais todos, desses programas de proteção à pessoa humana, para botar com os ODS 18, né? Fazer uma comparação. O que é que nós estamos fazendo que está dentro dos ODS? E é uma coisa extraordinária que a gente está percebendo, que as políticas do presidente Lula estão todas sintonizadas com essa necessidade de fortalecer os ODS, que é combate à fome, que é combate ao racismo, que é saúde de qualidade, que é educação. Então, tem uma expectativa muito grande da volta do Brasil nesses organismos internacionais, sobretudo a ONU, com essas políticas cidadãs e civilizatórias que o presidente Lula lidera no nosso país.
Perfeito, ministro. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Ministro, eu te pergunto, em tempos de corte no orçamento e precisa enxugar, precisa cortar, só a arrecadação não vai resolver a situação fiscal do país. O senhor que o senhor que trabalha tanto e é tão envolvido com os movimentos sociais, o senhor vê também os programas sociais do governo que fazem toda a diferença. O senhor teme que acabe respingando esses cortes que vão ter que existir justamente também em programas sociais? Olha, Renata, eu comecei falando aqui que o presidente tinha um compromisso inquebrantável com a superação da fome, da miséria e com o desenvolvimento do nosso país. Então, é um compromisso que ele tem. Eu não acredito que isso vai afetar. Primeiro é que o governo tem tido muita responsabilidade fiscal. Não tem, por mais que tente se propagandear, uma espécie de gastança, isso, mas ninguém apresenta quais são as gastanças, porque não existe. O presidente Lula, desde 2003, dos primeiros governos dele, que ele tem uma marca forte, que é o do compromisso com a estabilidade econômica, com o controle da inflação e com a responsabilidade fiscal. Isso não quer dizer que ele abandone o aspecto do desenvolvimento, que inclui aí o desenvolvimento social. Então, ele fala muito de que investimentos em educação, em combate à fome, em saúde, não são gastos, são investimentos, são bem-estar para a população. E isso ajuda também no dinheiro circular no país, de aumentar o consumo e do país se desenvolver, gerar emprego, gerar renda e a economia girar. Eu sou muito otimista com o nosso país. Eu acho que o nosso país está indo bem e vai melhorar mais ainda. Passou momentos muito difíceis, né? Quando nós subimos a rampa do Palácio do Planalto, eu só queria lembrar um pouco que às vezes a gente esquece, o Brasil era a 12ª economia. Já está na 8ª e nós vamos caminhar para ser a 6ª, que é o nosso desafio. Eu queria lembrar que as pessoas estavam em dezembro de 2022 nas filas para comprar osso, que tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nesse 1 ano e meio, o presidente Lula tirou 24,5 milhões pessoas da fome. Ainda tem 8,5 milhões que nós vamos atrás. Enquanto tiver um brasileiro passando fome, nós vamos fazer a busca ativa para que ele possa ter as 3 refeições que qualquer ser humano tem direito a ter. Então, esses são compromissos de vida do presidente. E isso não tem nenhuma incompatibilidade com ajuste fiscal, com responsabilidade fiscal, com controle da inflação. As coisas podem ser feitas um par e passos. O que eu acho que, aí é uma opinião também, que precisa ser enfrentado, e aí tem que ser enfrentado todos nós, a imprensa pode ajudar nisso, os movimentos sociais, o parlamento e o governo, é que essa taxa de juros ela é uma taxa muito draconiana com o país. Nós somos a maior economia dos trópicos, nós somos um país continental, nós precisamos gerar emprego, gerar renda, o Brasil precisa crescer e com a Selic dessa de 10,5 dificulta muito o desenvolvimento. Então, acho que deve ser um movimento cívico para dizer, olha, nós precisamos ter controle da inflação, nós precisamos ter controle fiscal, mas nós precisamos desenvolver o país precisa crescer. E isso, nós precisamos ter uma taxa de juros compatível com essa realidade, que pode girar, eu não sou economista, eu sou apenas sensibilidade política e atento para as coisas que estão acontecendo ao país. Nós podemos ter uma taxa aí entre 8 e 9 que poderia ser compatível com responsabilidade fiscal, com controle da inflação e com geração de emprego, geração de renda para o nosso povo e para a nossa gente. Mas o presidente tem falado, batido na tecla de taxa de juros alto, tem criticado a política monetária do Banco Central e aí o dólar sobe, enfim, vira uma bola de neve, porque aí pressiona o Banco Central, os juros aumentam e recai justamente na população mais carente. Cabe também o presidente agora recuar um pouquinho e ficar mais quieto em relação a isso? Renata, eu sinceramente não vejo nenhum motivo para aumentar juros. Conta aí. Nenhum motivo. Não tem nenhuma comprovação econômica de que tem algum risco de inflação. É mais especulação, é mais o lobby da especulação, é mais aqueles que torcem contra o Brasil.
né, mais a política do presidente do Banco Central, que foi indicado por um projeto que foi derrotado nas urnas e que continua com a cabeça no projeto que foi derrotado, não está em sintonia com o Brasil que emergiu das urnas, com o Brasil que quer e deve ser grande, com o Brasil que quer o seu espaço no mundo, que quer seja respeitado com a sua grandiosidade. Você vê, o presidente Lula deu uma rodada no mundo, restabelecendo a credibilidade do país. Isso tem reflexo direto em quê? Em investimentos no Brasil, numa balança comercial favorável. Nunca se investiu tanto na indústria automobilística como agora. Você acha que isso não vai dar resultado? É claro que vai dar. Bateu todos os recordes agora de venda de carros novos e de investimento. Isso é investimento na veia em recursos da indústria automobilística. Por que está sendo investido? Porque o Brasil voltou a ser respeitado. Os investidores sabem que aqui tem um presidente responsável com o país e que sabe zelar dos investimentos que chegam ao nosso país. Então, é o que eu te falei, eu acho que é muita especulação, muita luta política com temas muito sérios, que é o tema da economia, que o presidente tem muita responsabilidade com isso. Agora, quando o senhor fala especulação em relação a quê? Porque ontem o presidente Lula falou exatamente isso, que tinha uma especulação contra o real. É porque não existe na prática isso. O que é que o presidente Lula tem feito, gente? Tem procurado recuperar a economia, gerar emprego, gerar renda, investir nos programas sociais, botar dinheiro no bolso do povo para poder circular recursos, a economia continuar crescendo. Todos os índices agora, o que é que da semana passada, o que é que o IPCA, né? O que é que disse? Disse que qual é o recado que deu? Inflação em queda, com instabilidade. E por que essa loucura de que vai ter instabilidade? Onde é que está isso? O Brasil com toda a pujança, com investimentos chegando, com investimentos nas áreas de energia, de infraestrutura, de automobilística. Então, assim, eu sou um daqueles que acredito no Brasil e acho que nós vamos dar muito certo. Já está dando e vamos dar muito mais ainda. Tá bom, ministro. Bom, vamos para o intervalo e já a gente volta. O JR Entrevista vai para o intervalo rápido e na volta a gente continua conversando com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Até lá. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo. Ministro, queria te perguntar, teve todo um movimento por conta do Dia do Trabalhador, do 1º de maio, que o presidente Lula teria dado uma bronca no senhor, porque não teria uma grande mobilização, conforme ele esperava. Depois saiu recentemente uma matéria dizendo que o senhor não se encontra com o presidente Lula, mesmo morando na mesma casa que ele, trabalhando ali no Palácio do Planalto junto com ele, então que vocês também não se encontram, não fazem reunião. Está acontecendo algum problema? Está tendo algum tipo de rusga entre vocês dois? Absolutamente, Renatinha. Eu acredito a isso, a esse ambiente de poder, ambiente de Brasília. Palácio é palácio desde a Idade Média. Mas deixa eu te falar uma coisa. O presidente ele tem todo o direito de chamar a atenção dos seus auxiliares. Eu vejo o ministro como um assessor do presidente. O cargo é do presidente que o povo o outorgou nas urnas durante 4 anos. Então, e ele bota e tira a hora que ele quiser. Então, quando você tem resolvido isso na sua cabeça, você fica com tranquilidade para trabalhar. Então, não tem problema nenhum ele chamar a atenção. Mas não é o que aconteceu. Primeiro é que não é obrigação do governo mobilizar para o 1º de maio. Isso é um compromisso e uma obrigação das centrais sindicais, dos sindicatos. Não é papel do governo fazer mobilização. Segundo... Ele confirmou a presença dele muito em cima da hora, né? Eu me lembro que até o fim de semana a gente não sabia se o presidente estaria de fato em São Paulo ou se não estaria. E segundo a relação que as centrais têm objetivamente, o ministério que as atende é o Ministério do Trabalho, do querido amigo e companheiro Marinho, um grande parceiro, né? Eu apenas estava acompanhando e conversei com o presidente várias vezes sobre isso, dando as minhas opiniões
como seria. E eu entendi dessa forma, ele falou, né? Eu falei para o Márcio, claro, a gente estava conversando a semana inteira sobre como é que eu achava que ia ser, que foi exatamente como eu tinha relatado para ele que ia ser, né? A agenda do Corinthians foi uma agenda muito, assim, emocionante, porque ele voltou ao clube que ele gosta de futebol, e ele nunca tinha ido no Itaquerão, que ele, né, foi no governo dele que começou a ser feito. Então, e ele sabia que, e nós tínhamos, eu estava informando do que eu estava acompanhando, como é que seria. Não entendi como bronca, embora ele tenha todo o direito de fazer a qualquer um de nós ministros, mas apenas eu compreendi como ele relatando um diálogo que estava acontecendo. Como tem esse clima brasiliense de poder, as pessoas respiram, tem aqueles que querem também chamar atenção para que não do que está acontecendo em outros locais, eu vi dessa forma, não tenho nenhum problema com isso. Eu vejo o presidente quase todos os dias, viajei com ele agora para Bahia e para Pernambuco, despacho com frequência, quando ele chama ou quando está os temas. Ele chama com frequência? Os ministros palacianos a todo momento são demandados pelo presidente, isso é normal, às vezes entra na agenda e às vezes não entra na agenda, porque são ações cotidianas, corriqueiras, as coisas acontecem a todo momento a todo minuto, então não tem nada disso. A relação com o presidente é uma relação melhor possível. Eu tenho muita admiração pelo presidente, eu tenho convivido com ele esses últimos 10 anos muito próximo, seja na direção do partido, seja coordenando as caravanas dele, seja como deputado e agora como coordenando a campanha dele de presidente da República. Fui o responsável administrativamente financeiro da campanha, que pela primeira vez na história da democracia brasileira, da redemocratização para cá, um presidente da República teve as suas contas aprovadas por unanimidade sem nenhuma ressalva. Então, a minha relação com o presidente é uma relação muito respeitosa, hoje de auxiliar, então eu respeito a hierarquia e como uma referência política, né, um amigo querido, que independente de qualquer coisa, eu sou muito grato a ele por estar tendo a oportunidade de servir o meu país naquilo que eu amo, que eu gosto, que é a política como instrumento de transformação da vida das pessoas para melhor. Aproveito a grande audiência do seu programa para dizer à juventude que nos assiste, não criminalize a política. A política é um instrumento sério de transformação da vida das pessoas para melhor, é um instrumento de gente de bem. Eu sei que tem, como tudo na vida, tem gente boa e tem gente ruim. Separe o joio do trigo, mas tenha a política como instrumento de mediação de conflitos na sociedade e de transformação da vida das pessoas para melhor. E eu tenho muita gratidão ao presidente Lula por me possibilitar, Renata, a servir o meu país da forma que eu mais gosto, que eu mais amo, até o dia que ele achar que deve. Como eu falei aqui, o cargo é dele, o povo deu a ele, outorgou o direito de nomear os ministros. Então, isso para mim é muito bem resolvido na minha cabeça. Estou muito feliz de estar podendo cumprir esse papel ao lado do presidente. Não tem nenhuma crise, embora se isso é o que os meus adversários têm o que dizer, eu fico muito feliz, porque não encontraram nada grave para falar de mim. Então, a relação com ele continua boa, como sempre. Graças a Deus, muito boa. E eu tenho transformado essa gratidão e essa oportunidade que ele me dá em muito trabalho, lealdade e fidelidade ao projeto que ele lidera de transformação do Brasil. Ministro, para a gente terminar, a gente vai ter agora eleições municipais. Como é que o senhor está vendo como que vai ser o desempenho, como que o senhor espera que seja o desempenho do PT nessas eleições municipais? Renato, eu vou falar com muita sinceridade como é que eu estou vendo. Essa eleição vai acontecer no momento em que o mundo inteiro está sofrendo um avanço muito grande da extrema-direita, né? E de refluxo do processo democrático. Isso é muito grave e muito perigoso. As redes digitais, hoje os milionários do mundo resolveram investir nas redes digitais e financiar a ultradireita, a extrema-direita. Isso tem reflexo no Brasil, que aqui tem uma liderança que faz parte desse contexto internacional da extrema-direita. Então, é sob esse signo que nós vamos fazer a disputa eleitoral de 2024. E isso me preocupa muito. Embora eu não vou fazer nenhum prognóstico, porque está muito cedo, deixa os times entrarem em campo e os profissionais começarem a jogar esse campeonato da democracia que são as eleições. Então, eu tenho esperança que esse bloco liderado pelo Lula vai ter conquistas importantes
nas eleições de 2024, seja do PT, seja dos nossos partidos aliados que nos ajudam a governar o Brasil. Então, eu acho que o time de Lula vai ter uma performance significativa em locais importantes do Brasil. É isso que eu acredito. Ministro, te agradeço muito pela entrevista. Volte mais vezes. Eu que agradeço, Renata, a oportunidade que você me dá de conversar com os brasileiros e as brasileiras e poder aqui trazer informações importantes do governo do presidente Lula e do nosso trabalho. Muito obrigado pela oportunidade. Quero lhe parabenizar pela sua condução como jornalista e pela imparcialidade que você trata os seus entrevistados, e quero agradecer também a Record pela oportunidade que me dá de conversar com os brasileiros e brasileiras. Obrigada, ministro. Até a próxima. Bom, e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 7h45 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau.